Alô? Tá bom. Boa noite a todos. Sempre uma alegria voltar à casa em que a gente começou a engatinhar no Espiritismo na presente encarnação. É sempre importante a gente prestar atenção na leitura de abertura, porque ela fala do esforço de alguém diante de todas as dificuldades do mundo material e fazer o seu processo de transformação. E o tema proposto para essa noite trata exatamente da lei do trabalho, ou seja, fazer algo para que seja possível e vivenciado esse processo de transformação. A lei do trabalho, ela está presente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente das leis morais, onde Kardec aborda algumas correlações entre a lei divina e a lei dos homens. Então, o que a gente vai procurar fazer aqui é fazer uma reflexão sobre as perguntas que Kardec fez a respeito desse tema, mas trazer o quanto isso tem a ver o trabalho na vida encarnada com as nossas necessidades de aqui estar e trabalhar também o nosso lado espiritual. Bem, mas já que vamos começar falando do trabalho, que é algo bastante terreno, material no primeiro momento, vamos falar um pouco primeiro sobre as necessidades humanas. Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele propôs um modelo para que a gente pudesse avaliar o quanto as nossas necessidades mudam de acordo com o estado em que nos encontramos. Nesse modelo, Maslow disse o seguinte, que as primeiras necessidades são aquelas fisiológicas. Eu sei que pode estar, às vezes, a letrinha aqui está um pouquinho escura, mas eu vou tentar compensar na fala aqui. Maslow dizia que nossas primeiras necessidades são as fisiológicas, ou seja, respiração, comida, água e tudo mais, já que nós estamos no mundo encarnado e fizemos a nossa trajetória terrena desde os primórdios da vida material. No segundo momento, o ser humano começa, além das suas necessidades fisiológicas, pensar nas suas necessidades de segurança, de sobrevivência, de bem-estar, e aí, a partir desse momento, a gente começa a pensar um pouco mais nas relações humanas, na necessidade de estarmos juntos, para que possamos cooperar uns com os outros, para que possamos sobreviver a esse mundo material. A partir dessas relações com os outros, que nós começamos de maneira ainda rudimentar, passamos para o terceiro estágio, que é onde a gente começa a pensar no relacionamento que criamos, ou nos laços que criamos entre esses seres que fazem parte do grupo que habitamos. Falamos em amizade, família, intimidade, e no outro estágio, já um pouco mais centrados, um pouco mais ciente de si, ele fala da estima, onde a gente começa a levar em consideração nossa autoestima, confiança, respeito aos outros e com os outros. E no ápice dessa pirâmide ele fala na realização pessoal, ou seja, onde aí sim a gente estaria falando em moralidade, soluções dos problemas, lidando com preconceitos e tudo mais. E o próprio Maslow, ele chegou num certo momento a chegar a identificar o seguinte: faltava um quê de espiritualidade nessa pirâmide. Bem, já que no final da vida ele acabou não propondo isso, eu propus uma pequena alteração no ápice dessa pirâmide, onde a gente, então, passa a levar em consideração a nossa realização espiritual. Ou seja, através de todo esse processo que caminhamos, começamos a tentar perceber a necessidade de dizer com Jesus: eu sou um com o Pai. No sentido de que não é o Pai, mas Ele é aquele que entende, porque passou por todas essas fases, através do seu próprio esforço, a ponto de buscar essa realização e ter esse alinhamento com a lei natural. Já que vamos falar de trabalho, vamos falar um pouquinho então do que a gente estudou lá na física, sobre trabalho, voltando lá na escola. O que era o trabalho na física? A palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca deslocamento desse corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, não realiza trabalho. Ou seja, a força que empreendemos para sair do ponto A ao ponto B. Ou seja, não basta empreender a força, é preciso que haja movimento. E que movimento trazemos para a nossa vida pessoal? Precisamos sair da nossa zona de conforto, em que achamos que já está suficiente, deixa ser como está, para chegar no outro estágio, chegar no outro patamar. Isso certamente vai requerer um pouco mais de esforço.
Não só o esforço de tentar, mas não, deixa assim, não. É o esforço que realmente consiga fazer com que a gente se desloque. Ninguém veio nessa encarnação só para passar por ela simplesmente. Veio para que aprenda alguma coisa na presente encarnação e tente voltar para o lado de lá um pouquinho melhor do que veio quando aqui chegou na presente encarnação. Então vamos falar um pouquinho como é que o Kardec trabalhou essas perguntas com os espíritos sobre o trabalho. Primeira pergunta do tema: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Kardec estava sempre comparando a lei dos homens com a lei da natureza, né? Ou a lei divina. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, apesar de nós sermos espíritos imortais, como já sabemos, estar na vida material é a nossa necessidade do presente momento e é também, principalmente, a nossa oportunidade. Porque quando a gente fala em trabalho, geralmente a gente valoriza mais as férias do que o trabalho, né? E às vezes não percebe a grandeza do trabalho, o quanto o trabalho nos faz crescer. Então, falar do trabalho da vida material significa, de certa forma, também estar fazendo o seu trabalho do ponto de vista espiritual. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais, olha a correlação do Kardec. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupação útil. Todos nós trabalhamos, não só no trabalho formal, né, que nos dá dinheiro e tudo mais, mas trabalhamos em algo no nosso dia a dia. Onde empreendemos o nosso esforço? Será que empreendemos o nosso esforço também, geramos trabalho para o nosso aprimoramento espiritual? Esse trabalho da lei da natureza não é só o trabalho da vida material, é também o trabalho associado ao crescimento da vida espiritual. Porque o trabalho se impõe ao homem, né? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É a expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Às vezes, em algumas palestras espíritas, ouvimos o termo que o homem está intelectualizando a matéria. Na verdade, ele está se desenvolvendo a ponto de fazer o melhor uso dos recursos que a vida nos permitiu a presente encarnação. E quem provê? Deus provê. Deus provê os recursos de acordo com as nossas necessidades. Agora, para que eu possa fazer melhor uso desse recurso, eu preciso me desenvolver. Preciso desenvolver a inteligência, preciso desenvolver o bom uso dessa minha inteligência, para que eu possa aí sim tirar o proveito necessário para mim e para o coletivo, para o próximo também. É uma figura bastante conhecida relacionada ao trabalho, né? Charles Chaplin em tempos modernos. E Kardec então continua: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ou seja, será que depois de eu desencarnar eu vou ficar lá sentado nas nuvens, ouvindo o dedilhar das harpas pelo resto da eternidade? Tem gente que não acredita nisso, né? Até isso é ruim, né? Chega uma hora que cansa, imagina a eternidade, né? A eternidade sentado nas nuvens é cansar, né? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas mesmo no plano espiritual se trabalha. Basta ler o livro Nosso Lar, né, a sequência, e a gente vai ver o quanto os espíritos trabalham mesmo no plano desencarnado. E ao mesmo tempo a gente percebe que muito daquilo que a gente vê no próprio livro Nosso Lar está relacionado a esse trabalho ainda muito parecido com o que a gente enxerga no dia a dia da vida material. Por quê? Porque nosso lar ainda está bem próximo à nossa realidade de aqui estarmos. Quanto mais elevarmos o nosso patamar, mais sutil, mais elevado, mais elaborado será esse trabalho, consequentemente. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens
suficientes para lhe assegurar a existência? Ou seja, eu nasci rico, vou trabalhar para quê, né? Será que é assim? Do trabalho material, talvez, né? Se ele pode pagar alguém para trabalhar para ele, né? Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Ou seja, estar, ainda que abastado na vida material, é só um contexto da sua programação presente. Não quer dizer que você vai voltar abastado na próxima, e você que não é abastado hoje não quer dizer que não foi abastado no passado. Isso não é o que é o mais relevante, e sim o que você faz disso. Fazer algo que não requer muito esforço não é suficiente. Eu sou rico, então eu vou dar dinheiro para uma instituição. Isso não te transforma. O trabalho que a gente citou lá na frente, que é a força vezes o deslocamento, é aquilo que espiritualmente te leva de um patamar aqui para outro aqui em cima. Então fazer o fácil não é suficiente. Fazer aquilo que já sabemos fazer é mais do mesmo. A gente precisa sair da zona de conforto, como já dissemos. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, a quem muito é dado, muito será cobrado. Naturalmente. Ninguém veio aqui a passeio, nem os abastados vieram a passeio. Até porque, por melhor que seja a sua vida do ponto de vista material, isso fica. A matéria fica, o corpo fica, os bens ficam, e o que vai ao corpo, vai ao espírito. O que você leva com você, além de você, espírito para espírito? As experiências que você vive. Não adianta só se enriquecer na matéria, se a gente não se enriquecer no espírito. Bem, se a gente fala em trabalho, que tudo na natureza é perfeito, todos trabalham. Cada um dentro do seu estágio, cada um dentro do seu momento na escala evolutiva, seja do ponto de vista material ou espiritual. Né? Os insetos, as abelhas, polinizando, as flores são um bom exemplo disso. Né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa sempre nos insetos trabalhando de alguma forma. Tudo na natureza trabalha. Como trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência de que dispõem. Se limita a cuidarem da própria conservação. Lembra lá a história do Maslow, né? A gente começava no nosso instinto, naquela história de conservar, de depois viver em sociedade, e depois aprimorar isso um pouco mais. Daí vem que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo, continuamos encarnados, temos as necessidades da vida material, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. De novo, né? Estamos aqui na Terra, vivendo um dia de cada vez, mas que reflexão a gente tira disso? Será que a gente acorda só para ir para o nosso trabalho formal, chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho e dormir para acordar no dia seguinte? Será que é só isso? Será que a gente percebe nas pequenas situações do dia a dia as oportunidades do trabalho, de trabalho espiritual, de fazer alguma coisa que não necessariamente de natureza material, mas fazer algo por si e pelo outro, as pequenas oportunidades? É algo a se pensar, né? Derrubando alguns tabus, né? Kardec ainda pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalho, no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Não, Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aí nessas horas as pessoas se lamentam: mas eu tenho uma série de limitações.
ou físicas, ou financeiras, eu não posso trabalhar. Será que não pode? Será que a gente não pode levar uma palavra de consolo para alguém que precisa? Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Será que eu não tenho o meu tempo a oferecer a alguém? Se eu não sou bom em falar, que eu seja bom em ouvir. Será que eu não posso ser bom em ouvir aquele que precisa falar? E por mais que seja difícil a presente encarnação, a gente sabe que essa é a encarnação que nos é necessária. E estar presente nessa encarnação com alguma ou outra dificuldade também não é um castigo divino, é reflexo das minhas próprias escolhas que fiz lá atrás. Então nós somos o somatório de todas as escolhas que fizemos, e o trabalho está adequado ao momento em que eu me encontro. Ah, eu quero um trabalho melhor, capacite-se mais. Não é assim no trabalho formal, no trabalho da vida material? Ah, eu quero melhorar agora espiritualmente. Será que a gente está fazendo alguma coisa para melhorar espiritualmente? Será que a gente está empreendendo o esforço do nosso tempo para sair do ponto A para o ponto B? Isso é trabalho. Não necessariamente o trabalho da vida material, mas também o trabalho da vida espiritual. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais, certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. Bem, duas coisas diferenciam bastante o ser humano dos outros animais. Uma delas, é claro, que é a sua inteligência. Outra é a sua capacidade de viver em grupo. E aí entenda-se principalmente família. Ah, mas os animais também cuidam uns dos outros. Cuida mais ou menos, né? Depois que desmamou, a cada um por si vai viver sua vida e aí vai, né? A organização social chamada família é essencial para a estabilidade da sociedade como um todo. Ou seja, até isso é um mecanismo perfeito de Deus para que a gente possa se ajudar mutuamente e poder crescer apoiados uns nos outros. Ah, mas a minha família é difícil. Não, veja bem, de novo, nossa família é família necessária. Nós também somos as necessidades do outro. Ou seja, nem sempre eu sou o coitado, às vezes o outro é o coitado que me atura também, né? Pode ser o contrário. A gente só vê do nosso ponto de vista, né? Seguindo então, né? Limite do trabalho. Repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Já está pensando no descanso, já, né? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Essa inteligência somos nós, seres espirituais, encarnados num corpo de carne e osso e por conta disso com necessidades da matéria. Precisamos nos alimentar, precisamos recarregar as baterias, precisamos do repouso. O repouso serve ao corpo e serve ao espírito. Aqueles que já estudaram um pouco mais do espírito sabem que no momento de repouso o espírito pode, na medida do seu preparo no estágio em que se encontra, se desprender um pouco mais desse corpo e ter um contato um pouco mais estreito com a espiritualidade, por exemplo, para ser melhor orientado, para ter um melhor entendimento. Ou seja, até nisso a natureza é perfeita. Então, vamos aproveitar todas as chances, no repouso e no trabalho. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso está bastante na moda hoje em dia, né? Kardec, lá no século XIX, estava já antecipando o assédio moral. Hoje é um termo muito na moda, né? O assédio moral. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores.
Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. De novo, é transitório. Você não é chefe de ninguém, você está chefe. E mesmo quando você trabalha numa empresa, às vezes você tem seus superiores e tem os seus subordinados. O que acontece é que muitas das vezes a gente tem um tratamento diferente, né, com os superiores em relação a gente tem com os subordinados. Não tem a história de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo? É nessa hora que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mais uma oportunidade de refletir e ver se agimos um nível de misericórdia para com o outro que desejamos que agissem conosco. É um exercício de mão dupla, sempre será uma via de mão dupla. Não tem jeito. Bem, aí a gente fala assim, Anderson, mas a situação na vida material é muito diferente uns para os outros. Tudo na minha vida é mais difícil. Se eu tivesse a vida que aquela pessoa tem, eu não estaria no estado em que eu me encontro. Porém, mesmo assim, reconhecemos que do ponto de vista espiritual, todos somos filhos amados de Deus, da mesma forma. Dizemos que somos criados simples e ignorantes, e dizemos que temos oportunidades iguais. Mais ou menos, né? Será que nós todos somos iguais? Tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, uma leitura bastante interessante, que diz que todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros. Ao mesmo tempo, nós somos tão parecidos e tão diferentes. Temos escolhas diferentes, desejos diferentes, agimos de maneira diferente e, por consequência, vivemos experiências diferentes. Mas, na essência, é tudo muito parecido. Onde é que somos iguais? Somos iguais no orgulho, somos iguais no egoísmo, somos iguais na nossa inveja, somos iguais na essência daquilo que ainda não nos cabe. Apenas refletimos, manifestamos isso de maneira diferente. E por manifestarmos isso de maneira diferente, precisamos de experiências diferentes para que possamos aprimorar as mesmas dificuldades. Ter os mesmos desafios, mas exercitados de maneira diferente. Então, todos temos a mesma origem, já aprendemos isso na Casa Espírita, né? Todos somos criados simples e ignorantes. E todos temos o mesmo futuro, a mesma destinação, que é a felicidade. É o entendimento pleno a respeito da vida. Porém, acontece muita coisa aqui, né? Entre a minha criação e o ponto futuro, onde aquilo que os Espíritos dizem que serão os mundos mais felizes, tem toda uma trajetória. O que tem nesse meio aqui? Vivência e livre-arbítrio. Precisamos viver, precisamos experimentar as situações que a vida nos oferece para que possamos aprimorar esse tal do livre-arbítrio. Quando estávamos aqui na parte de baixo da pirâmide que falávamos, vivíamos de instintos, já passamos dessa fase. Às vezes agimos ainda de maneira muito instintiva, muito animalizada, mas já podemos estar num estágio um pouco mais avançado. De maneira a não estarmos nesse ponto aqui, tentarmos estar um pouquinho mais para cá. E a maneira como vivemos essas experiências, trabalhamos essas experiências, faremos com que essa ferramenta, que é o nosso livre-arbítrio, nos apoie em fazer as melhores escolhas. Mas isso só vai acontecer quando eu me permitir. O livre-arbítrio não é uma ferramenta pronta, é uma ferramenta que também se desenvolve junto com você. Desde que você se permita, desde que você bote a mão na massa, desde que você trabalhe, não só do ponto de vista material, como também espiritual. Bem, então vamos pegar um exemplo de alguém que já trabalhou bastante, né? Eu acho que não preciso nem citar os nomes aqui, né? Olhadinha rápida. Imagino que vocês que estão aí nas cadeiras,
admiram pelo menos uma ou duas dessas pessoas. Pelo menos uma ou duas, né? Ou mais. Alguém lá atrás falou ou mais, né? Ou mais, né? Aí você fala, mas esses aí estão outro nível, né? Outro nível? Me diz aí, qual desses 4 aqui teve uma encarnação fácil na última? Foi fácil? Por que a minha vai ser então? Se a dele não foi fácil? Se eu reconheço neles talvez algum adiantamento que eu ainda não tenho, sinal de que eu preciso de mais trabalho ainda. É isso mesmo. A fé sem obras é morta. Não adianta a gente dizer, eu acredito. Eu passei 20 anos assistindo palestra na casa espírita, mais uns 15 fazendo curso, mais uns 10 dando palestra. Resolveu? Pode ser que sim, pode ser que não. O quanto isso me transformou? Lembra do deslocamento? Sair do ponto A para o ponto B? Se todo esse insumo, se todas essas informações não forem suficientes para que eu me comprometa com este movimento, eu continuo no mesmo lugar. E todos esses que aqui estiveram, não foi fácil para eles. Cada um, dentro do seu pacotinho, da sua programação espiritual, trabalhou. Detalhe, não apenas para si mesmo. Trabalhou para os outros. Então, trabalhar só para si não é suficiente. Fé e vontade ainda fraquejam. Precisamos de um comprometimento um pouco maior. A história do Chico, no meio espírita, às vezes talvez a gente conheça um pouco mais a história de vida, ou pelo menos para quem viu o filme da vida do Chico, a gente já tinha desistido na primeira garfada que ele levava lá, muitos de nós, e persevera. Essa encarnação é para isso, não é para fazer o fácil, é para aprender alguma coisa, exercitado no coletivo. Qual desses 4 aqui se desenvolveu e é reconhecido por ter vivido uma vida inteira sozinho, sem fazer nada para ninguém? Nenhum deles. Não é assim que funciona. O nível de consciência aumenta quanto maior for o envolvimento com o trabalho. E não é o trabalho para si, é o trabalho para si e para o outro. É para atingir esse estado de consciência onde a gente reconhece que fazer só para mim não é suficiente. Eu preciso fazer algo mais. Oportunidades a vida sempre dá. Oferece trabalho na casa espírita. Aí a gente chega na casa espírita e consegue ser manso na casa espírita. Mas a gente não trabalha só na casa espírita. A gente trabalha na nossa casa, quando a gente tem nossos problemas familiares. A gente trabalha no nosso trabalho, quando a gente tem alguém com quem a gente tem mais dificuldade. E vai trabalhar sempre. É o seu trabalho contribuindo para o trabalho do outro também. Então vamos viver um dia de cada vez. Não adianta falar, então eu vou desistir. Se é para chegar nesse patamar da presente encarnação, eu paro por aqui. Não, é um dia de cada vez. Mas vamos tentar um dia de cada vez. Será que a gente consegue fazer aquela reflexão do nosso dia, que a gente bate a cabeça no travesseiro, e dizer, eu fiz alguma coisa útil a mim, ou a alguém? Uma boa reflexão. Que aí se a gente não fez, a gente aprende até com isso, para que no próximo dia a gente se esforce um pouco mais para fazer algo por si e por alguém também. Às vezes a ficha cai, então a gente já começa a ter algum entendimento a respeito disso. Às vezes a gente fica se lamentando, então eu sou um desgraçado, eu vi aquela palestra, a ficha caiu, eu fiz tudo errado, e agora, Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, já diria a música. Começa de novo. E como é que é começar de novo? Arrepender-se é o início da virada. Arrepender-se não é suficiente. Não é suficiente. É um começo, mas não é suficiente. Tem até uma outra música que diz, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Ou seja, o fato de ninguém pegar você fazendo determinada coisa, não quer dizer que você não tem que cair a ficha e fazer diferente.
É para fazer diferente. É para recomeçar. Olhar o passado sem desculpismo e autoflagelação. Aí tem aquela velha frase que a gente também escuta no meio espírita, que a gente não pode voltar lá atrás e refazer o passado, né? Mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Mas o quanto da nossa energia está focado nisso, nesse processo de transformação? O quanto do nosso tempo, do nosso pensamento, da nossa energia a gente gasta em banalidade e o quanto a gente gasta em algo efetivamente útil? O beneficiado é a gente mesmo. Afinal das contas, nós somos o primeiro beneficiado em fazer algo útil. Sem autoconhecimento, não entenderei o que preciso mudar. Às vezes a gente reconhece que está sofrendo, mas não entende por que está sofrendo, ou não quer entender por que está sofrendo. Então, o autoconhecimento é algo que vem através também dessas oportunidades de vivenciar a oportunidade de trabalhar a si mesmo, que faz com que você entenda onde errou, entenda o que precisa ser mudado. Perceba que não é um castigo divino. Você está numa situação que é consequência das suas próprias escolhas. Não há castigo, há consequência. Mera consequência das escolhas que fazemos. Então, se a gente não se entender, se a gente não se conhecer, a gente vai ter dificuldade de pensar no que eu tenho que fazer para que agora seja diferente. É preciso esse autoconhecimento. Aí lembramos também a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Vocês lembram? Maldade, né? Mas eu vou facilitar. Pergunta bem simples, a resposta é bastante objetiva. Kardec perguntou assim: mas se não fizer o mal, está suficiente? Não faço mal a ninguém, então tá bom, né? Não é suficiente. Pois seremos responsáveis por todo o mal que advém do bem que nós não fizemos. Se nós estamos o tempo todo falando que é preciso que haja um movimento, não fazer o mal não quer dizer que seja um movimento. Fazer o bem, sim, é um movimento. A luz prevalece na escuridão. Então a escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem, que ainda não vivenciamos. Então, se a gente ainda não faz o mal, mas também não faz o bem, a gente não se transforma. Então, ficar no mesmo ponto também não é suficiente ainda. Precisamos quebrar esses paradigmas e começar a trabalhar a questão do arrependimento para fazer esse movimento de transformação. O caminho saudável de uma pessoa que cometeu um erro e que já consegue classificá-lo como inadequado é, sem dúvida, o arrependimento. Perceba as palavras: inadequado. Não estamos falando aqui de pecado, estamos falando de escolhas equivocadas, que precisam ser tomadas com outro rumo, numa outra direção. Então, o mal que existe em nós é a ausência do bem. Na medida em que eu conseguir cultivar o bem, trabalhar o bem dentro de mim, naturalmente a minha escolha será outra, o meu prazer será focado em outra coisa. Então, não é um processo de condenação, é um processo de transformação. Este seria o primeiro grito da consciência para anunciar que aquilo que nós fizemos não deveríamos ter feito. A consciência moral adverte-nos quanto à qualidade ou valor da nossa ação. Ou seja, a gente às vezes naquele primeiro momento a gente ainda tem o prazer no errado. Mas a gente fala assim: mas eu já não devia fazer isso, né? É um começo. Mas eu não fiz, mas eu pensei. Que bom que você já pelo menos não fez, porque às vezes quando a gente faz, a gente gera mais comprometimento. Às vezes não só com a gente, mas com o outro também. Então não fazer o errado é um começo, mas que nós vimos que ainda não é suficiente para gerar esse movimento, essa transformação. Do ponto de vista ético e vivencial, pode-se afirmar que o arrependimento é uma insatisfação causada pela violação de um princípio moral aceito pela pessoa como valor necessário. Eu preciso ter novos valores. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Mesmo quando a gente está fazendo o errado, a gente tem prazer no errado, porque a gente bota o nosso valor
a nossa energia, o nosso esforço naquilo. Na medida que a gente começa a perceber que outra coisa é melhor para a gente vai fazer essa outra coisa. Ou vocês querem o pior para vocês? Cada um quer ter prazer na vida, quer fazer aquilo que acha que é bom. Só que quando a gente se permite descobrir que outra coisa, outro sentimento, outros valores podem ser melhores do que aqueles que eu pratico, eu dou essa guinada. Por isso que a espiritualidade mais elevada não vai nunca conseguir traduzir para a gente o que é a felicidade nesses mundos mais elevados. Somente quando a gente conseguir galgar todas essas etapas através da vivência, através do esforço e através do trabalho, é que efetivamente eu vou ter um entendimento pleno daquilo que se vive nesse novo estágio. No plano da evolução do espírito, o arrependimento em si já é uma conquista, não suficiente, mas é uma conquista. Porquanto significa que houve algum progresso e é sinal de que conseguiu-se desenvolver uma certa sensibilidade. De novo, a sensibilidade em relação a gente, em relação ao outro. Eu preciso conviver com o outro para perceber a sua necessidade. Eu preciso gerar empatia com a dor do outro para perceber o quanto ele precisa de ajuda e o quanto eu também preciso ajudá-lo. E mesmo quando a gente faz alguma coisa pelo outro, às vezes a gente se acha um pouco superior, né? Eu estou ajudando você a sair de baixo. Não, você está tendo uma oportunidade, através da necessidade dele, calibrar e melhorar a sua própria necessidade. Sempre será uma via de mão dupla. Ninguém é autossuficiente nessa vida encarnada. Nem aquele cara que é mais rico, né, que dá sempre exemplo da vida material, ele precisa no mínimo que alguém trabalhe para ele. E de novo, né, já falamos aqui até na outra oportunidade, né? Ninguém é tão bom que saiba tudo e nem é tão ruim que não tem algo a oferecer. Por isso essa troca, por isso esse envolvimento. Então a gente precisa, além dessa sensibilidade, desenvolver um pouco mais o nosso senso moral. Como assim? O arrependimento pode ser entendido como uma experiência de alguém que já consegue se sensibilizar diante de suas ações infelizes, não pecaminosas, infelizes, desajustadas, e percorre em seguida o rumo que a maturidade psicológica já alcançada lhe permitir. Ou seja, na medida em que eu subo naquela pirâmide, eu consigo ter uma visão mais ampla da vida. Outro exemplo bem material, né? Quando eu estou numa cidade, que eu estou no pé da montanha, é uma visão que eu tenho, né? Quando eu subo no alto dessa montanha, eu tenho uma visão mais plana. Quando eu subo nessa escala espiritual, quando eu me permito vivenciar essas experiências, eu tenho um outro entendimento a respeito da vida. Aqueles valores do passado já não me atraem mais. Aquelas coisas que me davam prazer, percebo que eram momentâneos, eram fugazes. Eu preciso de um prazer que me leve além da vida encarnada. Porque se tudo aquilo que eu boto a minha energia, que me dá prazer, está relacionado à vida material pura e simplesmente, o dia que eu desencarnar não tem nada disso. Não é incoerente a gente botar toda a nossa energia, todo o nosso empenho apenas nas coisas da vida material? Precisamos sim, por enquanto, levar isso em consideração, porque aqui estamos. Mas qual é sempre o cunho espiritual da experiência que eu tenho na vida material? Os espíritos esclarecem que o arrependimento no estado corporal tem como consequência fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência os proba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Às vezes a gente vai deixando passar, se arrepende de algo que a gente fez para alguém, e esse alguém às vezes parte antes da gente, e a gente fica, agora que eu me arrependi, não tem mais a chance de corrigir o que eu fiz. Não faça pelo outro. É claro que, na medida do possível, vamos fazer aquele dito lá de trás também, né? Deixe a sua oferenda e reconcilie-te com o teu inimigo. Quando
quando ainda está no caminho. Aproveite essa oportunidade e faça isso. Ah, mas ele já partiu e ainda estou aqui. Trabalhe pelo outro. Você criou uma necessidade com aquele espírito, mas antes de tudo você criou uma necessidade com a sua própria consciência. Então comece a trabalhá-la. E depois peça uma oportunidade de trabalhá-la com esse a quem você ofendeu. É comum que nos sintamos culpados em decorrência do ato psicológico e moral do arrependimento. Nesse sentido, há que se estabelecer uma distinção entre culpa terapêutica e a culpa patológica. A primeira é saudável, ao passo que a segunda provoca transtornos variados. Transtornos provenientes do quê? Da culpa. Será que a gente se atormenta com a culpa daquilo que a gente faz? Ou será que a gente só se atormenta com aquilo quando apontam para a gente, né? A culpa pode se desdobrar em remorso, como pode levar o indivíduo a condutas e experiências de maior equilíbrio. Quando alguém se equivoca por algum motivo e se arrepende, é compreensível que surge a culpa nos painéis da consciência. Não sendo a culpa um sentimento negativo em si, cumpre o papel de nos despertar a consciência para a renovação de atitude, recompondo-nos moralmente. Renovação é com mudança, é fazendo diferente, é fazendo algo que a gente ainda não fez, é levando a gente para um outro estado psicológico. Apenas vivenciar a culpa não enseja nenhuma transformação, não enseja trabalho. Lembra o trabalho? Força, energia, trazendo você do ponto A para o ponto B. Não adianta você ficar gastando toda a sua energia, se debulhando em lágrimas, lamentando, se autoflagelando, se isso não serve para fazer você andar do ponto A para o ponto B. Não será suficiente se culpar. É precisamente nessa etapa que a responsabilidade estabelecerá o ponto de corte entre a culpa saudável e não saudável. Ao lidar com o sentimento de culpa, se o indivíduo assumir a responsabilidade sobre seus próprios atos, saberá enfrentar de modo maduro as consequências dos seus atos. E neste caso, não se inquietará com os tormentos conscienciais do remorso. Então a gente precisa assumir a presente encarnação. Precisa dizer sim, essa encarnação eu tenho as oportunidades que eu preciso. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Faça então a sua necessidade ser diferente. Trabalhe para que a sua necessidade seja diferente. Esforce-se para que aquilo que hoje é necessário, amanhã não mais seja necessário. Virando a página, né? Responsabilidade, então. Quando convertemos a culpa em responsabilidade, crescemos psicologicamente. A responsabilidade marca de fato uma diferença na conduta do ser. Ser responsável é reconhecer humildemente suas falhas e desejar sinceramente o reparo no mal feito. As coisas na vida se reparam por si só? Ah, eu quebrei um vaso na minha casa. Eu vou fazer assim, eu vou deixar ele quietinho. Eu vou deixar os caquinhos lá quietinho. Quem sabe amanhã o vaso esteja todo colado quando eu acordar. Acontece desse jeito? Não. Ah, não, mas eu sou espírita. Eu vou contar que os espíritos, então, vão colar aquele meu vaso de estimação. Acontece desse jeito? Não. Os espíritos ajudam? Ajudam. Ajudaram a gente estar aqui hoje, encarnados nessa situação, ajudam a gente na orientação de escolher melhor, mas nunca farão por a gente aquilo que a gente precisa fazer. Porque todo esse caminho precisa ser trilhado por nós mesmos. Seremos orientados, seremos motivados, mas a cada um segundo suas obras, como dissemos lá atrás. Precisamos ser responsáveis por esse processo de mudança. Assumir as nossas responsabilidades é ter a coragem de ser, não de estar alguma coisa, mas de ser alguma coisa. É demonstrar capacidade de agir com elevação e dignidade,
sem escamoteações ou desculpismos insustentáveis. Hoje eu não vou na casa espírita porque está chovendo. Tem muito espírita de açúcar, né? Se molhar derrete, né? Hoje eu não vou na casa espírita lá porque hoje tem um programa, a novela está acabando, né? Eu vou perder o capítulo da novela. E olha a novela, caramba. Né? Onde é que nós botamos a nossa energia? Onde é que nós botamos a nossa prioridade? Numa linguagem da filosofia existencialista, ter responsabilidade significaria sair de uma vida banal, inautêntica e vulgar para uma vida autêntica e filosófica. Buscando sentido na vida, você pode fazer o que você quiser, você tem livre-arbítrio para isso, desde que você assuma as consequências das escolhas que você tem. Nada mais, nada menos. Sem condenação, sem céu e sem inferno. Apenas lei de causa e efeito, e falamos tanto. Então, onde botamos a nossa energia? Onde focamos, para onde apontamos onde queremos chegar, né? Kardec já dizia, né? Conhece lá no verdadeiro Espírito pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. A minha tendência está indo para lá. Eu vou continuar querendo ir para lá? Eu tenho que pelo menos virar um pouquinho para cá. Mas eu não cheguei lá. Mas eu estou no caminho, já não é mais aquele caminho, é esse caminho que eu quero agora. É isso que precisa mudar. Virar a página. Reparação. Aí é ação, né? O sofrimento é um acidente de percurso e não é uma condição necessária para o desenvolvimento das potencialidades do ser. Não viemos para sofrer. Ninguém veio para sofrer. Viemos para aprender. Aprender pelas próprias escolhas. Vivenciar. Escolher se eu quero fazer diferente ou não. Escolher se eu quero trabalhar ou não. Ou se eu quero sentar e ver a vida passar. Né? Ou se eu quero viver, a gente chama da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, até quando eu quiser ser assim. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos, reencarnados, aqui estamos, e morais, também na vida reencarnada, né? Que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Ou seja, não vamos dar carteirada do lado de lá. Eu fui espírita. O que você fez disso? Ser espírita. Pode ser qualquer coisa. Mas o que você fez dessa qualquer coisa que você abraçou? O quanto isso te transformou? Isso é a grande diferença. Para mostrar nossa essência, precisamos vivenciar experiências de amor. Mas quando delinquimos o amor do conhecimento, o sofrimento é o caminho que se nos abre para o desenvolvimento de da nossa sensibilidade e amadurecimento de nosso senso moral diante da vida. Então não vamos esperar, não vamos esperar o sofrimento chegar. A reparação então consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, estar na expansão desse entendimento significa dizer o seguinte: eu preciso sair da casca. Eu não posso ser apenas mais um. Eu não tenho que fazer aquilo que a sociedade diz que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte: os valores que eu abraço estão me levando para onde? Nem sempre aqueles que caminham ao meu lado vão entender o meu processo de mudança, o meu processo de escolha. Perceberam o que estava na mensagem de abertura? Isso eu não escolhi não, tá? Espiritualidade monta isso pra gente. Por mais que eu tenha preparado os slides aqui, certamente eu não preparo sozinho também. Né? E quando essas coisas se encaixam? O meu processo de transformação, às vezes, vai parecer estranho para aqueles que caminham ao meu lado. E mesmo nessa hora, eu tenho que ter a convicção daquilo que eu quero para mim. Daquilo que é importante, realmente importante para a minha vida. Quando eu digo minha vida, encarnado, pode ser encarnado que sou, mas principalmente pelo ser espiritual que sou e preciso ser. Jesus dizia: ama o próximo
Por que ele não dizia, então, ama como eu amo? Porque a gente não entende ainda. Então ele nos propôs, tenta entender o quanto você se ama. Ame-se mais. E quando você se amar um pouco mais, expanda esse seu amor para aquele que caminha ao seu lado. E quando isso você faz, você se ama um pouco mais e ama um pouco mais. E aumenta essa possibilidade de amar. Dá de graça o que de graça recebeste. Quanto foi o ingresso da palestra hoje, né? Nada, né? Quanto a gente paga por um curso na Casa Espírita? Nada também. O que a gente tem? Oportunidade. Estar aqui desse lado é uma oportunidade de trabalhar. Não é o fato de estar 40 centímetros mais alto que nos torna melhores. Estar aqui com vocês é trazer uma reflexão, mas ao mesmo tempo fazer a minha própria reflexão. Porque isso também bate nos painéis da minha consciência. Será que eu faço tudo aquilo que eu estou escrevendo aqui? Eu preciso me colocar nisso também. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Perceba que ele dizia que, não dizia, meus discípulos serão reconhecidos por serem cristãos. Não necessariamente. Jesus veio para servir de exemplo. E está aí o exemplo dele. A questão é, eu quero seguir, eu não quero seguir. Acho só bonito de chegar e fazer minhas orações, ou eu estou comprometido no trabalho com Jesus? No esforço com Jesus? Será que eu me coloco como trabalhador de Jesus na casa espírita, na minha família, no meu trabalho? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus dizia isso, ele não estava simplesmente se referindo a ser cristão. Por mim, é pelo meu exemplo. Ninguém vai saltar daquela base da pirâmide, sair do instinto e chegar na elevação espiritual sem esforço, sem trabalho, sem fazer algo a mais daquilo que já tem sido feito. Mas eu já faço tanto. A gente pode mais. Sempre um pouco mais. Que é esse um pouco mais que vai sair dessa zona de conforto. Porque isso aqui que eu criei para mim, eu já conheço. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Você é um ser espiritual pleno de oportunidades de viver, desde que se permita. E já finalizando, que já estamos no avançado da hora, trazemos mais algumas reflexões finais quanto à necessidade e o mérito por essas escolhas. É melhor merecer honrarias e as não receber do que recebê-las sem merecer. Como dissemos, ninguém vai dar carteirada pelo que fez lá no plano espiritual. Ninguém vai apresentar currículo para entrar em nosso lar. Será consequência natural. O seu padrão vibratório, espiritual, o brilho do seu perispírito do lado de lá, será naturalmente aquilo que você conquistou a partir do seu próprio esforço. Não um esforço fingido, não um esforço dissimulado, mas um esforço vivenciado que te transforma. E na última frase, uma frase de Platão, não espere por uma crise para descobrir o que realmente importa na sua vida. Não percamos tempo. Podemos fazer aquilo que a gente queira fazer na vida encarnada. Temos direito ao nosso momento de prazer, de descanso, vimos que o repouso também é importante, mas o trabalho é essencial. Sem trabalho não há aprendizado. Sem aprendizado não há crescimento. E sem crescimento a gente não vai nunca entender a tão felicidade que nos é prometida. Para que possamos estar realmente engajados, motivados e dispostos a fazer aquilo que precisa ser feito por nós e por aqueles que caminham ao nosso lado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao Alessandro por essa reflexão.